Boa noite. Boa noite para todo mundo que está chegando. Hoje é dia de papo energético. Temos uma ilustre convidada chegando aqui. Aê, minha convidada já está na área. Quem for chegando me avisa, por favor, se o som tá ok. André, te mandei convite. Vê se aparece aí para você, por favor. Ai, que rapidez maravilhosa! Adoro esse pessoal acostumado a fazer live que num clique já tá dentro. E E aí, aí, amor? Silvia? Tudo bem? Tudo bem? Bem-vinda à minha página finalmente. Para quem está chegando aqui ouvindo a gente, essa mulher maravilhosa que está aqui na minha frente foi quem me introduziu no mundo energético, foi minha primeira terapeuta, me apresentou o Pranic, Meditação dos Corações Gêmeos. Graças a ela, eu fui carregada para o Reiki também, né? Muita conexão maravilhosa aí. Amor, se apresenta para quem está aí, fala um pouquinho de você. Bom, eu sou Andréia Moraes, sou mentora e terapeuta sistêmica e energética, né? Trabalho com constelações familiares, pranic healing e desenvolvimento de mulheres, e de terapeutas, né? Que entendi que é isso, que é esse caminho. Não só para as mulheres, mas as mulheres que querem também se tornar terapeutas. Então, tenho aí uns 20 anos de jornada. E junto tudo isso, todo o meu conhecimento, todas as minhas vivências, questões e aprendizados, né, descobertas e formas de resolver um caminho de solução para as dores, eu compartilho com as minhas mentoradas e com as pessoas, né, que eu recebo com muita honra nessa guiança. É uma alegria estar aqui, Maravilha. Silvia. É uma Ai, alegria muito grande. que bom que a gente conseguiu conciliar as agendas agora, né? Gente, para quem está chegando aqui também e não me conhece, quem está vindo através da página da Andrea, eu sou a Silvia Lila. Eu tenho um pouco menos tempo de estrada do que a Andrea, já estou atuando como terapeuta tem quase 4 anos. O meu trabalho agora está voltado para mulheres que querem emagrecer, que querem melhorar a sua autoestima, autoconfiança, amor próprio, sua relação com o corpo físico e de um olhar totalmente diferente do que algumas pessoas têm, né? Não é para aquela questão do fútil, bumbum na nuca, nada disso. É olhar para o nosso corpo físico como instrumento de realização aqui nesse plano, né? Para a gente estar aqui, para a gente ter qualidade de vida, para a gente prosperar, para a gente ser amada, para o que você quiser fazer nessa vida, a gente precisa ter um corpo forte e saudável. Eu emagreci 35 quilos, já tem mais ou menos 7 anos. Me mantenho magra desde então, dentro do meu peso ideal, sem nenhum tipo de comparação com o outro, é aquilo que é adequado para mim. E aí, o meu trabalho hoje é te ajudar a descobrir o que é o ideal para você, para a sua estrutura, para aquilo que você deseja de verdade, e não para o que a sociedade te impôs e te disse que era certo a vida inteira, né? Para você alcançar essa sua saúde plena. E aqui hoje eu convidei a Andrea para a gente falar um pouquinho sobre a visão sistêmica. A Andrea tem várias técnicas em comum comigo, mas tem algumas outras diferentes que podem acrescentar bastante aqui nessa visão, né? É, sobre o que faz com que muitas vezes a gente fique presa lá, né? Engordando, sem conseguir fazer um movimento de mudar a vida, procrastinando, sempre presa ali num padrãozinho. Então, vou deixar a Andréia começar esse papo aqui e a gente vai complementando uma outra. Tá bom. É, bom, o olhar sistêmico, né, das constelações familiares, a gente traz primeiro um olhar para as ordens do amor, né, as leis sistêmicas, né, também conhecidas como leis sistêmicas, que é o equilíbrio, a hierarquia e o pertencimento. Então, quando a gente vive de acordo com essas leis e
a grande maioria das pessoas não conhecem essas leis, então a grande maioria das pessoas não vive de acordo com essas leis. A gente vai aí se prendendo, se emaranhando dentro do nosso sistema por um profundo amor, né? E dentro das constelações, a gente tem algumas dinâmicas, algumas posturas que se repetem. E essas posturas, elas trazem sintomas. Então, tudo que você exclui, tudo que você rechaça, consciente ou inconscientemente, você se faz representar em forma de sintoma. E é claro que isso é visto numa constelação, mas algumas dinâmicas, e dinâmicas para o Bert Helling eram situações que se repetiam sempre em várias e várias e várias e várias constelações. Então, a gente tem alguns exemplos assim de dinâmicas que se repetem. Por exemplo, depressão. Em geral, se 99% das vezes que você vai fazer uma constelação com o tema de depressão, aquela pessoa está olhando para o morto, está buscando a morte por um profundo amor, né? Um amor que adoece. É um emaranhado, como a gente chama no olhar sistêmico. E isso, claro que a gente não vai para uma constelação já com isso determinando que é isso. Isso fica num plano de fundo e na constelação isso aparece, isso se revela, né? E uma das dinâmicas que eu fui assim, vou olhar lá para ver o que eu vou trazer aqui para a Silva que possa contribuir, né? Tem uma dinâmica de compulsão alimentar, né? A compulsão alimentar, ela tem uma dinâmica estabelecida pelo Bert Hellinger e ele fala que essa compulsão alimentar é uma vontade, né? É um desejo de ir para o pai. Sabe lá por quê? Numa questão, né, familiar entre o papai e a mamãe. Qual foi o conflito ali desse casal, né? Que de alguma forma os filhos absorvem, né? Pegam para si, porque os filhos amam os pais de uma forma muito incondicional. Por mais que diga que não quer saber, que, enfim, não existe isso. Então, e aí há esse desejo, né, de ir para o pai. Então, a gente tem algumas formas até de ajudar quando isso acontece numa constelação. A gente refaz esse fluxo de amor, esse movimento de amor, né? Muitas vezes pode haver um impedimento desse fluxo de amor pela mãe, né? Pela mulher, enfim. E aí, claro que cada caso é um caso, mas isso aparece muito realmente em constelações onde há esse tema, né? A pessoa quer emagrecer, mas tem uma compulsão alimentar, qualquer coisa que fica nervosa, algum conflito que passa. E às vezes não tem nenhum conflito, mas começa ali, come de uma maneira. Quando viu, acabou um pacote de biscoito, né? É assim que eu vejo, né? Quando chega para mim alguém com esse tema, é esse tipo de reclamação. Quando eu vi, eu já acabei com um pote de biscoito, biscoito de creme cracker, sabe? Que não é nada. Oh! Então, tem uma forma de ajudar essa pessoa, né? Essa mulher que quer emagrecer e num olhar sistêmico tem uma dificuldade de relação com o pai, ou teve um pai que foi ausente, um pai que de repente foi embora muito cedo, então tem muita falta dessa nutrição paterna. Um bom exercício sistêmico é essa pessoa toda noite se imaginar, e nos momentos em que estiver sentindo essa compulsão, se imaginar a criança sentada no colo do papai e o papai alimentando essa criança, que é ela mesma, né? Então, isso é uma coisa que aí é um exercício que cada pessoa que percebe que tem a falta do pai, porque o pai trabalhava muito o dia todo e aí não dava atenção que ela gostaria que ele desse, ou um pai que realmente foi ausente mesmo, assim, separou muito cedo da mãe, foi embora,
não via, não tinha contato, né? Ou faleceu muito cedo também, né? Deixou um vazio, uma falta muito grande. Então, para preencher essa falta, para preencher esse vazio, né? A gente come, 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 come. Então, é uma dinâmica muito comum nas constelações, e esse exercício é um exercício muito potente, né? Há uma percepção ao longo do tempo de um preenchimento. E aí, do nada, as coisas começam a ficar mais calmas, a pessoa começa a se perceber, né, menos compulsiva com a comida. E é claro que juntar esses exercícios, né, exercícios sistêmicos, com exercícios prânicos, né, com exercícios que a gente conhece bem, dá um caldo bem bom, né? Dá um belo resultado. Não, achei o máximo esse exemplo que você trouxe nas experiências que eu tenho tido, né, com as pessoas que eu trato e até mesmo como eu vim me tratando, fazendo a manutenção do meu equilíbrio. Eu utilizo inicialmente o Theta Healing para identificar essas crenças inconscientes e depois eu dou continuidade com as limpezas do Pranic Healing, né? E para mim o que tem aparecido muito são formas de honrar a família, digamos, menos saudáveis. Então, por exemplo, aquelas pessoas que vêm de famílias onde gerações por gerações as pessoas foram muito acima do peso. Essas pessoas têm uma tendência a relutar no emagrecimento, isso tudo de forma inconsciente, óbvio, como se quisesse manter aquele padrão para continuar sendo aceito, para continuar pertencendo àquele clã. Questões também de famílias que vieram de um padrão de escassez muito grande, né? Eu costumo dizer que o nosso país ele foi colonizado há pouco tempo comparado a outras nações. Então, para a gente ainda é muito recente na história genética a escravidão, essa dificuldade de conseguir alimento, de ter uma mesa vasta, né? Então, algumas pessoas elas sentem essa necessidade de participar de banquetes e culturalmente também, né? A gente aqui tem uma sociedade que preza muito aniversário é em volta da mesa, é um restaurante, vamos sair para almoçar, churrasco, rodízio, né? Então algumas pessoas elas ficam presas ali e é como se fazer qualquer movimento diferente daquilo tivesse desonrando os seus, quando não, né? Que o amor ele tá em tudo, tá na presença, ele tá num gesto, num cuidado. A gente pode ir a um rodízio, por exemplo, quando a gente está em equilíbrio e comer 2, 3 fatias de pizza, tomar um chopp e não precisa ficar ali, né? Naquela compulsão. E esse olhar do equilíbrio que o sistêmico tem também, ele conversa muito com as coisas que eu prego, porque assim, para mim, é totalmente inaceitável a gente passar uma vida inteira se privando de consumir as coisas que a gente gosta. A gente sabe, né, que a maior parte do tempo a gente tem que se nutrir realmente das coisas mais adequadas, mas não há mal nenhum em comer uma coisa menos saudável, desde que essa não seja a constância, né, a rotina da sua família. E aí também, quando a gente vai para o sistêmico, tem algumas questões de doenças mesmo, né, que podem ser desencadeadas por uma compulsão alimentar, por um comer muito grande, como uma diabetes, né? Como é esse olhar para algumas doenças específicas que podem ser provocadas por uma má alimentação? Olha, tem algumas doenças que entram também nesse lugar de dinâmicas que se repetem, tá? Mas, em geral, a gente guarda essas dinâmicas aqui e isso vai se apresentar, né, no campo. Então, eu dar um diagnóstico aqui pode ficar meio complicado. Gente, ó, que fique bem claro, tudo isso que a gente está trazendo aqui são exemplos de coisas que
Uhum, Acontece com pessoas que a gente trata, com situações que a uhum, gente uhum. vive no campo terapêutico, mas assim, se você está passando por uma questão dessa, se você precisa descobrir se existe alguma coisa aí inconsciente te impactando, aí você tem que procurar a mim ou a Andréa para fazer uma sessão, fazer um tratamentozinho para a gente descobrir, tá? Que é tudo exemplo. É. Mas a diabetes, ela tem um lugar lá na mãe. E aí precisa olhar para isso. Mas não, são muitas formas, não dá para dizer, né, trazer aqui assim algo muito específico. Mas olha, eu separei alguns aqui, ó. Bulimia, por exemplo, que é algo também que é um distúrbio, né? Que também passa pela alimentação. E isso fala que a mãe se sente superior ao pai. E aí a criança ou o adulto, né? A criança do adulto vai passar por vários processos, né? A gastrite crônica fala que é um movimento interrompido, né? Movimento interrompido é algo que todos nós passamos, porque nós temos uma separação da nossa mãe, né? E isso pode ter acontecido de uma maneira mais prematura ou menos prematura, e a partir disso, a gente vai ver ao longo da vida alguns sintomas aparecendo, né? Mas precisa de uma constelação para ver de fato se é isso, né? Que é um movimento interrompido em direção à vida. É algo assim. Uhum. Gastrite, anorexia. Anorexia, ela também é uma identificação com o morto. Assim, é denso, né? A gente falar algo assim, eu sei que é denso. Mas você falou que a gente não precisa comer comida que não seja saudável, né? A gente pode, de vez em quando, comer. E sim, pode comer uma pizza, pode. Mas quanto mais consciente a gente vai ficando, a gente vai deixando ou perdendo um pouco a vontade, ou mesmo que tenha vontade de comer, olha e pensa, porque isso não vai Sim. fazer bem para o meu corpo. Então, melhor não comer, Sim. né? E é algo que é realmente, porque a gente fica muito, né, trazendo um olhar mais energético, a gente fica ali preso numa vontade mais inferior do desejo, da satisfação do momento, que isso também vai falar de faltas, isso também vai falar, Sim. né? E fala, como você trouxe, né, a questão do brasileiro, todo mundo em volta da mesa, né? Tem uma coisa muito afetiva com a comida, com o bolo e o café, né? Tem a farinha. Ontem mesmo, minha mãe veio para cá e meu tio trouxe um empadão. E eu não tô comendo nada disso, nessa mais farinha. E aí não deu bom. Uhum. Porque comi aquele empadão que estava assim tão gostoso, mas assim, não deu bom, porque o meu corpo não está mais acostumado, né? E aí também a gente ficar atento a isso, porque a gente vai inflamando o corpo, e aí, enfim, aí junta as questões emocionais, a satisfação imediata, o desejo, a alegria, e aí vai inflamando o corpo. Então, isso é um olhar assim que cada vez mais a gente vai trabalhando a nossa consciência, auto-amor, autoestima, tudo isso vai fazendo com que a gente pense antes de comer, né? Tipo, peraí, isso vai fazer bem? Acho melhor eu, sei lá, ou então vou comer menos, né? Não exagerar, né? Não no excesso. Você trouxe um olhar sobre honrar, né? Você falou, porque as pessoas honram as suas famílias comendo, fazendo igual e tal. E na realidade, assim, quando a gente fala honrar, pelo menos num olhar do pensamento sistêmico, honrar é sempre positivo. Quando a gente honra é sempre positivo, né? Quando a gente está comendo em excesso ou está fazendo coisas que vão puxar para um negativo dentro daquele sistema familiar, ou seja, trazendo uma temática que é muito comum aqui do meu lado, né? Que são os relacionamentos amorosos, por exemplo. A família toda tem relacionamento cagado. Aí eu vou ter também um relacionamento cagado, entendeu? Coisas assim. Então a gente vai repetindo o padrão. Só que isso não é honrar. Honrar é mesmo com essa história de todos os relacionamentos cagados, eu conseguir
me manter e construir uma relação harmoniosa e saudável. Isso é honrar. É pegar o que eu recebi, né? Compreender que aquilo foi o melhor, concordar com aquilo e fazer algo diferente. A mesma coisa na alimentação, né? É, muitas famílias hoje em dia, e famílias que, sim, pessoas que fazem parte da minha família, por exemplo, elas ainda usam açúcar branco. Eu olho assim, gente, como que ainda usa açúcar branco? Não, sabe? Mas assim, aí a gente olha com bondade amorosa e entende que cada um tá num nível de verdade, de consciência e que tá tudo bem, né? E aí eu olho, eu agradeço, mas eu posso fazer diferente. E eu vou continuar pertencendo, porque muitas vezes a gente faz escolhas iguais porque a gente quer continuar pertencendo. E vai continuar pertencendo, mesmo fazendo diferente. Na realidade, a gente está aqui para isso, para fazer diferente, para honrar. Nossa, você trouxe dois ganchos muito maravilhosos, né? Um, essa questão da criança interior. Muitas pessoas não percebem que elas estão adultecendo, mas sem amadurecer. E aqui, como eu acredito que nós duas tenhamos o foco mais voltado para o público feminino, vou falar no feminino, né? Eu vejo uma dificuldade muito grande de algumas mulheres lidarem com a sua versão adulta, com a sua mulher adulta. É como se elas estivessem sempre conectadas lá à criança que está magoada, que está ferida por alguma questão do passado. E aí algumas falam umas coisas do tipo, eu não vou comer isso porque eu não gosto. Tal coisa é ruim. E aí começam a classificar os alimentos, separá-los por bom ou ruim. Inclusive a minha Nutri, nossa, ela fala uma coisa muito sensacional nas lives dela. Não existe alimento bom e alimento ruim, né? Se você já coloca essa energia nociva naquele alimento antes de consumi-lo, aquilo já vai entrar em você contaminado, porque você projeta e se retroalimenta daquilo, né? Existe o mais adequado e o menos adequado. E aí ela traz uma coisa que eu adoro, que é assim, se o seu filho está doente, você sabe que o seu filho precisa comer laranja, banana, arroz com feijão e etc., você vai fazer questão de dar aquele alimento para o seu filho porque você o ama. Você quer que aquela criança cresça saudável, se recupere e fique bem. Agora, quando é para você essa recomendação médica, por que você faz birra, bate pé e diz não gosto, não vou comer? É a figura exata, né, de uma criança fazendo uma criação. Não quero, não quero, não quero. Gente, alô, você ama o outro, mas você não ama a si mesmo? Cadê? Vamos reconectar isso aqui. E também eu vejo uma desconexão muito grande consigo, né? Eu tenho estudado bastante as polaridades de energia masculina e feminina, e no feminino a gente entende que está a presença no nosso corpo, sentir, a paciência, as percepções ao ambiente, ao que é bom e o que é ruim para a gente, enquanto o masculino está muito no automático, no racional, no fazer, no produzir, no trabalhar, que é o que a maioria das pessoas veio vindo, né? Num movimento que não é individual. Isso foi um movimento coletivo do capitalismo e etc., e que agora a gente está tentando meio que reequilibrar. Mas quanto mais a pessoa está desconectada de si, menos ela percebe o que o corpo dela está falando, está dizendo. Então, é exatamente isso que você trouxe. Depois que eu aprendi a me alimentar melhor, hoje em dia, se eu comer uma fritura mal feita, aquilo não vai me cair bem de forma alguma. E o meu organismo vai dizer aquilo na hora. É questão de, tipo, morder e algo vai ficar desconfortável. Mas se eu tô conectada aqui, se eu tô presente em mim, eu consigo perceber aquilo e parar de imediato. Tem pessoas que elas não conseguem sentir nem se elas estão comendo um negócio estragado. Porque elas estão tão no modo automático de viver, né? Tipo assim, eu tenho 5 minutos para comer, porque eu preciso fazer isso, fazer aquilo, trabalhar, produzir. Nananana, e elas não notam isso. E aí
quando ficam doentes de cama e precisam chegar a um extremo muito grande, que aquele corpo está gritando, né? O que ele vinha sussurrando e a pessoa ignorou, elas não entendem. Nossa, fiquei doente da noite para o dia. Ninguém fica doente da noite para o dia, né? O corpo vai dando sinais. Agora, por que que a gente tá tão aéreo, tão aqui só na cabeça que não consegue perceber o que o corpo fala? Olha, a gente está dentro de um grande caldeirão de energia. Cada um está dentro do seu caldeirão sistêmico. Estamos todos juntos, mas cada um no seu caldeirão sistêmico. Então, cada um está lidando com seus conflitos, com as suas questões, com as suas dificuldades. E cada um vai canalizar uma forma de olhar para os conflitos, né, e para as dificuldades de uma maneira. E aí, uns caem ali num excesso com drogas, outro vai no excesso com exercício físico também, outros, né, vão para um excesso na alimentação. Enfim, tem vários tipos de excessos, né? Mas o sonho é que cada vez mais mulheres, mais pessoas possam se olhar, se observar, olhar para as suas dores e buscar um caminho para dentro, né? De se observar. Você trouxe a questão da criança. A gente cai numa família, a gente nasce numa família que tem, que está muito conectada com as dores que a gente também vai ter. Porque a gente vem para cá, né? A nossa alma vem para cá, ela se debruça aqui nesse corpo, nesses corpos, para que a gente viva experiências, né? E traga lições e aprenda as lições e tudo faz parte. Então, é também olhar para as pessoas que estão nesse automático com amorosidade, né? Porque não é fácil sair desse automático, né? Não é fácil. É muito mais fácil continuar no mesmo modo operandi e assim a gente vê famílias, vê mulheres, vê pessoas que estão ali presas, mas que quanto mais pessoas vão tomando consciência, de alguma forma a gente também vai contribuindo para essas pessoas, né? Para elas um dia despertarem. E você falou da questão da comida, eu vou te contar que tem coisas que eu adorava comer. E que agora eu sinto a energia da comida. E aí me dá um... Tem Você ainda coisas que eu come ainda... linguiça? Eu lembro que você adorava uma linguiça calabresa. Não, carne de porco nenhuma. Nenhuma. A não ser que você me convida para comer na sua casa. E aí tem lá um leitão à pururuca. Aí eu, por bondade Nunca será. amorosa... Aqui em casa nunca será. Não, mas assim, outra casa, qualquer lugar, né? Assim, você vai ser convidado, né? Para a pessoa te servir. Aí a primeira virtude a gente sabe que é a bondade amorosa, então a gente aceita, agradece e come. Depois limpa, né? Sim. Mas é complicado, né? Eu sou baiana, tudo é regado no dendê, peixe né? E tudo é com muita fartura e comida e camarão e não sei o quê. Então é algo que não é fácil, sabe? Mas tem coisas que eu comia que hoje eu olho eu não consigo mesmo. Assim, energeticamente eu sinto a energia. Eu falo assim, gente, tô sentindo energia. E não consigo. É muito doido, sabe? É muito doido. Super te entendo também. Tem coisas que às vezes eu olho, se eu tiver que comer na rua, pode estar lindo, cheiroso, atrativo, mas quando eu chego perto daquilo, algo dentro de mim já grita, não, você não vai botar isso no seu prato, não. E ok, passa batido, né? Esses dias a minha mãe fez um nhoque de aipim maravilhoso com carne. Eu já nunca fui muito da carne vermelha, né? Mas ela fez com bom amor, deixou prontinho aqui pra gente almoçar. Há séculos que eu não comi um nhoque, eu beleza. Gente do céu, pra quê? Eu falei pra ela, não dá mais pra tentar comer carne. Antigamente eu ainda tentava por recomendação médica, meu médico sempre falou pra tentar uma vez por semana que fosse. Cara, agora se a cada 3 meses eu boto um pouco de carne na boca, é como se aquilo ficasse quicando assim dentro de mim.
por meses à frente, sabe? Não rola, não dá. E é porque também a gente estava falando, né, dos padrões de escassez, né, do quanto que a gente vivia num modo muito de sobrevivência, né? Antigamente você não tinha a quantidade de comida disponível que tem hoje, né? Ainda tem também muita gente que passa fome, mas então a gente vem desse lugar que tem que ter, que tem que acumular, que tem que reter, né? A gente traz isso de alguma forma. Mas num olhar também energético, quando a gente pensa a produção em massa, né, de olhar para os animais como produtos, simples produtos, né? E eu vi um filme, que eu esqueci o nome agora, a Carne é Fraca. A Carne é Eu já Fraca. ouvi falar, não assisti Então, eu ainda. já conhecia de muitos anos, mas nunca tinha visto, vi agora. E é um filme antigo até, não é novo, não. Então mostra Uhum. como os animais são tratados, sabe? Desde ali do porco, do boi, né? Do bezerro que é afastado, né? Da sua mãe, da vaca, sabe? E aí Cruel, né? a gente vai observando como é monstruoso a gente comer carne, sabe? Comer Chester. Gente, Chester é um frango bombadão, entendeu? Bombadão. Não existe uma espécie dessa, sabe? É muito doido, né? Então a gente vê assim um aumento de doenças, né? Que vem tanto dessa questão mais hormonal, né? E de antibióticos, né? Que esses animais eles são entubados o tempo inteiro para crescer rápido, para, né, enfim, e tudo, mas também a energia de violência que eles sofrem e eles sabem. Cara, São seres vivos, né? Eles estão captando a energia daquilo que está acontecendo então ali. isso E a gente absorve, né? é isso, É tenso, né? penso. Eu ainda não consegui me tornar vegana, mas assim, o meu consumo de proteína já diminuiu muitíssimo e a vermelha já era algo que raramente entrava na minha vida. Frango eu como de vez em quando com muitas ressalvas, mas assim, frutos do mar eu ainda sinto bastante necessidade, é o meu ponto fraco. Mas reza a lenda que eles sofrem um pouco menos, né? Não vamos Eu, pensar eu nisso. como baiana, né, e assim, que ama os frutos do mar, eu diminui muito, mas em alguns momentos eu como, porque assim, aí vem do lugar da afetividade, aí vem do lugar do compartilhar com a família, né? Porque também nesse caminho, quando a gente, né, adentra esses conhecimentos, a gente vai ficando sempre a chata do contraponto, né? É sempre a chata do contraponto, porque isso, porque aquilo, enfim, trazendo um olhar ali diferente para aquilo, né? Que é muito novo, é algo muito novo, né? Dentro do sistema familiar. Não sei se você sente assim, não sei como é que é aí para você, mas aqui é um pouco isso, é meio a chata. Eu não sei, eu acho que eu consegui chegar num padrão de manutenção de equilíbrio, de conseguir não me colocar mais em tantos conflitos, sabe? Tem locais e locais que eu Mas posso. não chega a ser um conflito, não. É mais uma brincadeira do que num conflito. É mais Sim, uma sim. brincadeirinha da família, sabe? Piada da família do que. A piada interna. É, Hoje em dia, assim, tem ambientes que eu sinto total abertura para compartilhar um pouco desses saberes e que as pessoas querem até saber mais, entender um pouco mais, ficam felizes com essa informação. Agora, tem outros lugares que ou eu já não vou mais, ou vou o mínimo possível, ou quando vou é tipo assim, com o meu tempo de duração contado, sabe? Não desperdiço mais energia tentando falar de determinadas coisas, porque é aquilo, cada um tem seu momento, né? O seu tempo de
entender, de ver. E o importante é aquilo que você falou, né? A gente que já se colocou nesse movimento, a gente começa a servir de exemplo, a gente começa a reverberar diferente para as pessoas à nossa volta. Então, assim, no momento que essas pessoas à nossa volta estiverem prontas para se chegar um pouco mais, para mudar um pouquinho, elas vão nos procurando naturalmente, né? A polaridade vai atraindo e tá tudo certo. Vamos viver o fluxo, né? Sem, sem um elo negativo com aquele serzinho lá para limpar depois, que também dá maior trabalho ficar limpando, né? Mas a família tem sempre assim, né? Tem sempre tem sempre uma buscadora, um buscador, né? E seria muito falso eu não falar que eu gostaria sim que muitas pessoas da minha família tivessem esse olhar também, né? Porque você vê sofrimentos, né? Você vê situações onde se perpetua um sofrimento. Então, né, você olha assim, é claro que abençoa, claro que. Mas está sempre ali de alguma forma, olha, vem aqui, vamos meditar, vamos. Tem esse caminho aqui, né? A gente quer contribuir, né? Um dos valores de qualquer terapeuta é o valor de contribuição. Então, a gente por mais que, pode me chamar de chato, eu vou continuar te chamando para meditação, não tem problema. Né? O dia que você vier e você sentir, tá ótimo. Não quiser vir, tudo bem também, não tem problema. Mas eu vou continuar assim te chamando. Né? Eu penso nesse lugar, sabe? Mas assim como você está colocando também, de fazer um convite para uma pessoa, assim é ótimo, né? É que eu lembro dos meus tempos lá de desequilíbrio e eu já tive várias fases de desequilíbrio, né? Desde a compulsão alimentar, desde a compulsão por bebida, compulsão por compras, nossa senhora, já visitei várias searas. E antigamente eu queria convencer as pessoas do meu ponto de vista, né? Então qualquer reunião virava um debate. Eu tinha que me sobrepor na opinião. E hoje em dia eu aprendi a respeitar o livre-arbítrio do outro, né? Por mim, todo mundo teria feito esses cursos todos que a gente faz, no mínimo, para autoconhecimento, para se entender melhor, para ter uma vida melhor, né? Deveria ser pré-requisito. Vamos fazer uma constelaçãozinha para entender o Onde que daí você tá, qual é então. o seu lugar, né? Que lugar que você está se enfiando aí que não tem que se enfiar, né? Mas isso é uma busca muito de cada um mesmo, né? A gente vai ali buscando o que consegue. É o que consegue ver, o que consegue acessar, né? E aí acaba que acho que as terapeutas elas vão. Eu ouvi isso de uma mentora minha, né? Acaba que as terapeutas elas sofrem mais, porque elas vão ali acessando, aprofundando, né? De camadas em camadas, porque faz parte do processo delas, né? De mim, seu, enfim. E também até para contribuir mais. A gente está sempre ali buscando acessar mais e mais e mais. E aí eu vou aproveitar que eu estou aqui, vou te fazer um convite, claro, né? Porque e para quem está aqui, para quem vai assistir depois, né? No final desse mês e início do próximo mês, eu vou abrir mais uma turma de um programa de desenvolvimento sistêmico e energético chamado Viva uma Vida Intensamente Extraordinária. Essa frase é uma frase do mestre Shoko Okusui, nosso mestre, né, Silvia? Olá, Lúcia. Oi, Lúcia, bem-vinda. Bem-vinda. Então, é algo que eu acredito fortemente, claro, com base no pensamento sistêmico e no pensamento de Mestre Showa, nos ensinamentos do Mestre Showa, a construção de caráter, né? E práticas poderosíssimas que toda pessoa, qualquer pessoa pode fazer e validar por ela mesma, né? Porque é só assim que a gente valida as coisas, né? A gente não, não deve acreditar em ninguém. A gente vai lá, testa e aí vê, né? Como ele fala, né? Não acredite no que eu falo. Né? Teste, não acredite. Testa e me diz depois. Então, nesse programa, é um programa de acompanhamento
A gente vai ter 6 aulas ao vivo, mas tem todo um material gravado já, Uhum. né? E eu nem ia lançar ele esse ano, não. Eu estava numa outra pegada e estou, porque em agosto eu tenho outra turma de formação de constelação familiar, né, com bonecos. Mas depois do Vesac, depois de tantos mergulhos e de alguns depoimentos, assim, do nada vem uma fala assim de uma aluna. Eu falei, cara, isso aqui tá lá, vamos contribuir, né? Porque Que não? é uma forma da gente ter ferramentas práticas mesmo para o dia a dia, para a gente trabalhar a nossa relação com os nossos pais, entender qual é o lugar, o que falta e como preencher. Tudo no dia a dia, né? Com práticas mesmo, meditações de purificação, o olhar das virtudes do Mestre Showa, né? Como a gente pode, de uma maneira prática, limpar o que não cabe mais, o que pode sair, que está sujo, e colocar o que é positivo, né? O que é reforçando uma imagem mais positiva de nós mesmos. Isso é um excelente exercício também para compulsão. A gente falou aquele lá no primeiro momento, no olhar mais sistêmico, mas no olhar do Pranic-Hiri, né? O apaga, 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 que é algo que a gente pode ensinar, que é uma ferramenta Sim. boba, né? A pessoa você pode dizer que Pois é. bobeira. O Olha, povo nem todo mundo que acredita, né? Que é tão testa, eficaz. todo mundo que testa fala assim, Andréia, que negócio é esse? Que mulher? Testa aí, né? O apaga, apaga. Apagar a vontade de comer porcaria. Apaga. Então, eu ensino tudo isso lá, né? E assim, sinto no meu coração uma autorização muito profunda, né? Pela minha caminhada e por esses dois mestres, né? Pelo mestre Show e pelo Bert, que eu também chamo de mestre, de juntar esses conhecimentos, sabe? E fazer um bom caldo, né? Claro que também trago questões da criança interior, das feridas emocionais, né? Porque a gente precisa se autoconhecer. É só Sim. assim que a gente sabe o que a gente precisa modificar. Se a gente não se conhece, a gente não sabe, né? Aí é mais fácil olhar para fora, culpabilizar o outro, o sistema, a política, enfim, né? E fica nessa seara e a vida não muda. Então, a mudança ela é interna, né? A transformação ela é interna. Então, quem quiser participar, vai lá no link da minha bio, entra lá no grupo. E aí, o primeiro módulo desse programa é o Ame-se, que é online, gratuito. E daí você escolhe seguir comigo no Viva ou não. Enfim, nada é obrigatório, é tudo muito livre e muito especial. Assim, é um programa que a primeira turma foi ano passado e foi muito bonito ver a transformação das pessoas. Assim, eu tive aluna que reencontrou o pai depois de 40 anos. Sabe? No movimento para a vida, de sair da casa da mãe, sabe? De se apropriar da sábia, que é terapeuta também, sabe? Então, assim, movimentos muito bonitos, sabe? Eu falei assim, cara, eu não posso deixar isso guardado, não. Vamos lá, vamos colocar isso De aí. forma alguma. Muito bom, recomendo, gente. E é muito legal você falando dessas coisas aqui, eu achei interessante a gente pontuar, né? Em certo nível, todo mundo tem criança ferida. Não Sim, adianta achar que não, né? Porque assim, os nossos pais, eles não foram criados com as informações de autoconhecimento, de psicologia que a gente tem hoje. Então, em algum nível, isso vai tocar qualquer pessoa. E também outra coisa relevante para a gente falar, porque quando a gente coloca que limpa, que apaga, e faz assim, e ressignifica, algumas pessoas começam a achar que é tudo instantâneo. Gente, não existe terapia fast food. A não. gente vai acessando camadas, né? A cada atendimento a gente aprofunda mais um pouco, de acordo com o que a pessoa está pronta a acessar, está pronta para ver. Então, assim, não adianta vir para minha mentoria energética de emagrecimento achando, opa, então você emagreceu 35, eu vou fazer 2 sessões com você, vou emagrecer 35 quilos também? Não. Não, É um mas a gente processo, vai né?
Exatamente, a gente vai criar novos hábitos, a gente vai fortalecer seus centros de energia para que você tenha disposição para acessar a sua mulher adulta e fazer aquilo que você precisa fazer para alcançar esse objetivo. A gente vai trazendo ferramentas que possibilitam a pessoa, o cliente, a alcançar aquilo que ele está buscando. Muitas vezes as pessoas falam assim, né? Devem falar isso para você também. Nossa, mas você faz esse tanto de coisa. Nossa, mas você está fazendo. Gente, sim, é uma busca constante, né? Porque às vezes acontecem situações, a gente que vem se trabalhando há muito tempo, né? Outro dia eu não sei o que foi que eu fiz de terapia, que além das minhas que eu me aplico, quando eu sinto necessidade, eu busco outros profissionais para me atenderem com outras técnicas também. Eu visualizei alguma coisa de uma maneira tão diferente que eu, sabe quando você fica assim hipnotizado olhando, caraca, é sério que isso sempre teve aqui na minha cara e eu não tinha visto isso até hoje. Alô! Muitos insights, né? Não, né? Não, eu brinco que assim, eu não tenho mais insights, não caem fichas, né? Caem bigornas na minha cabeça, porque tem coisas que elas precisaram assim de tanto tempo para que eu amadurecesse, me abrisse para enxergar aquilo numa outra perspectiva, que agora quando vem assim, bum, aí eu seguro, É. ok, senhor, É, eu, obrigada eu por tô esse sentimento. falando, eu ando falando por aqui que ano que vem eu só quero curtir a vida. Ano que vem eu só quero curtir a vida. Chega de. Porque, né, fui meu aniversário agora, fui passar meu aniversário num curso de trauma e constelação familiar. Né? Então, assim, dia do meu aniversário eu fiz uma constelação de trauma. Ai, meu Deus. E além das formações que eu já fiz há alguns anos, né, que eu terminei ano passado, eu estou em uma outra formação também. Então, assim, são mergulhos profundos. Que eu falo assim, chega, ano que vem eu só quero curtir. E tô brincando, porque já tô vendo outro curso, né? Quero estudar astrologia. Enfim, a louca. Astrologia é Mas muito bom. é, eu ia falar uma coisa, vamos ver se volta. É muito processo mesmo, né? Muito uma caminhada. E, tá. A questão da criança, né? A gente fala muito da criança interior. Ai, vamos acolher a minha criança, não sei o que, a criança ferida, nananã, e tal. Mas a realidade é que somos todas adultas. Então, eu costumo falar assim: pega a sua criancinha, bota ela no seu colinho, fala: ó, eu tô aqui, eu sei que doeu, eu sei que feriu, tá? Mas você sobreviveu. Você tá aqui agora, olha, adulta, e agora eu tomo conta de você. E, e aí você fala pra ela: fica quieta, deixa de birra. Então, assim, Não vai comer chocolate não agora, vai agora comer é hora da chocolate. Não, salada. você vai comer chocolate, então você assuma que é você que está comendo, entendeu? Não é, não é a criança. Então, quanto mais você tem consciência de que birra, que raiva é coisa de criança, que não sabe se comunicar, né? E aí você começa a ter, entendi, estou entendendo os processos. E que é, é claro que quando a gente consegue acessar isso, a gente entende também, eu entendo dessa forma, que a gente precisou passar por tudo isso para conseguir acessar. Né? Então, as pessoas que contribuíram também para esse processo todo, muito obrigada a todas as pessoas que contribuíram para esse processo. E isso é de um lugar, de uma maturidade, sabe? Que aí você olha, aí você não entra no conflito mais, você entende que a outra pessoa também está num processo, né? Por mais que você convide, vem para cá, vem fazer e tal, mas você respeita que ela está no processo dela, né? E olha com mais gentileza para o outro, porque os processos não são fáceis e nem todo mundo está preparado para acessar, né, essas dores profundas. Você falou dos pais, né? Ah, os pais não tinham conhecimentos, e aí eu discordo um pouco pelo seguinte: no olhar sistêmico, tá tudo certo. Então, a gente não vem
a gente vem, um ser só nasce de duas almas que se amam. Então, esses seres, né, o meu pai e a minha mãe, que estão aqui na minha frente, que eu deixo uma foto aqui deles, né, eles são os pais certos, com todos os defeitos, todas as qualidades, né? Se eu vim nessa família, se um ser nasce de um homem e de uma mulher, eles têm uma conexão, um vínculo muito profundo. E, via de regra, tem desafios muito parecidos. Então, assim, é claro que uma criança que cresce com os seus cuidadores primários, né, que são os pais, com muitas dificuldades, é claro que essa criança vai ter dificuldade também, e esse adulto, né, quando crescer, também vai ter dificuldade. Mas essas dificuldades, elas também estão a serviço ao desenvolvimento do ser, ao desenvolvimento das experiências que a nossa alma veio aqui, né, aprender. Então, quando a gente olha para os nossos pais, a gente precisa ver a humanidade deles, né? Os nossos pais, eles não são seres heróicos, né? Eles são humanos, né? E também têm as suas feridas, também têm as suas dores, e são perfeitos para a gente, mas eles são imperfeitos como todos nós, né? Então, só um parênteses aí né, de quando você falou, porque se meus pais tivessem todo esse conhecimento de psicologia, de desenvolvimento, eu não precisaria estar me desenvolvendo tanto, entendeu? Então, quando a gente vem de uma história muito difícil, é complicado isso, né? Não é um mundo de Poliana, mas quando a gente vem de uma história muito difícil, a gente pode transformar. Essa história, ela tem muita força para ser transformada. É claro que, às vezes, as pessoas não conseguem, tudo bem, mas quando a gente olha para a história da Oprah, por exemplo, olha o que ela transformou da história dela, né? Exatamente. E aí Tem tantas passar por lutas tudo ali. isso, entende? Sim. Enfim, foi embora. Nada, maravilhosa, adorei suas colocações. E você me trouxe um insight também muito interessante. Esses dias eu ouvi de uma pessoa que eu não. Daqui a pouco, se eu lembrar quem foi, eu até pontuo aqui. Falando do outro lado da nossa criança, do local de força. Porque, se tiver errado, você me corrige, porque eu não sou dominante na sistêmica, né? Mas que todo aquele que veio antes é mais forte, é maior. E aí, essa pessoa colocou assim: a tua criança, o que ela já viveu, o que ela já superou, o que ela já enfrentou para que você se tornasse a mulher adulta que você é hoje, é muita coisa. Se a gente lembrar lá do início da adolescência, com hormônios à flor da pele, a cara cheia de espinha, tudo que a gente teve que fazer, e aí o ensinamento era não olhar para o lado da pirraça, da infantilidade, mas olhar para a nossa criança para o lado da sabedoria. Porque no olhar puro dela, ela sabe o que é bom e o que é ruim para gente. Então, muitas vezes, quando a gente está super em dúvida de uma direção para se colocar, se algo vai ser adequado ou não, a gente conseguir respirar fundo, botar a mão no nosso coração e se conectar com a alegria dessa criança interior, sabe? Do que ela acha, qual o melhor caminho. Foi a Aris Lesser que falou isso, eu acabei de lembrar. Eu tive com ela. Eu tive com ela num evento em São Paulo, da Luísa Valéria, que é minha mentora. Aí ela estava dando uma aula que ela falava exatamente isso, mas, cara, se você olhar para dentro, se você ouvir a voz da sua criança interior nessa posição, você consegue encontrar respostas maravilhosas. A nossa criança, ela nos conecta à energia da nossa alegria, né? O que a tua criança... Cara, a minha criança interior, além das coisas que ela adora comer, tipo sorvetinho e pizza que eu dou de vez em quando, tipo, ela adora música, ela adora esporte. Eu comecei... Cara, não sei se você vai lembrar, porque óbvio isso tem muito tempo e muitas informações passaram, né? Mas lá
quando você me tratava, eu já tinha um impulso muito grande de experimentar aula de bateria, né? E eu fui Eu começar a lembro. fazer, conseguir me organizar para isso no início do ano passado. Já tem um ano e pouquinho que eu estou fazendo. Gente, tipo, é a coisa mais sensacional. Eu me sinto uma criança no play com aquela baquetinha na mão. Hoje em dia eu tenho uma bateria dentro da minha casa. E você vê quantas coisas que são relativamente simples de se fazer, tipo, quer deixar minha criança feliz e levar ela para tomar um banho de mar, cara. Não precisa de nada. É chegar ali, pisar na areia, mergulhar, sentir um pouquinho de sol e voltar para casa. Então, são coisas boas da gente acessar da nossa criança, né? Um lado positivo dela. Porque eu vejo muita gente frisando só As a parte ruim, feridas, né? né? É, Exato. Nem tudo tem que ser dor. a gente tem um olhar, num olhar sistêmico, um olhar da tríade, que é pai, mãe e a criança. Então, é como se a gente pudesse ter em harmonia, né? A nossa mãe, o nosso pai. É um menino, mas vai. Se a gente pudesse ter essa tríade bonitinha aqui no nosso coração, sabe? Aham. Isso aqui é a cara do sucesso. Isso aqui é força de vida. É você ter sua mãe que te deu a vida, te pariu, te deu toda a matéria, né, que você tem, sua mãe que te deu. E o feminino, né? O poder do feminino para as mulheres, claro, né? A gente traz o poder da mulher, ela vem da linhagem das mulheres. Então, quanto mais a gente se conecta com as mulheres da nossa família, quanto mais a gente respeita as escolhas delas, quanto mais a gente reverencia a força dessas grandes, dessas que vieram antes, mais a gente se conecta com essa força. E aí isso nos serve com prosperidade, isso nos serve com criatividade, isso nos serve com bons relacionamentos amorosos, com segurança, né? Com segurança, com a insegurança da vida, porque a vida é um risco, né? A vida não é segura, a vida é um risco. A gente está aqui hoje para não estar amanhã e é isso aí, pronto. Né? Aí se a gente tem aqui o papai bonitinho também, né? No nosso coração, não é o homem, é o pai. Né? Não é o marido lá da sua mãe, não. É ou o cara que a sua mãe se relacionou, enfim, né? Mas se você tem ali o pai, aquele que te deu a vida, né? Aí você tá bonitinho no seu coração, você tem a energia masculina ali equilibrada com a feminina, você se lança no mundo, você se joga nesse risco que é a vida, nesse mistério da vida. Então você tem força para estar aqui falando numa live. E as pessoas, assim, que maluca que tá lá falando um monte de besteira, eu não acredito nisso, não sei o quê. E ok, tá tudo certo, sabe? Assim, você tá mais tranquila. E claro, também, né, atrai homens também, né? Enfim, interessante saber disso. E a criança interior, a nossa criança fala de alegria, leveza, flexibilidade, sabe? É claro que a criança ela tem uma sabedoria. A criança tem muito amor, é muito amor. Essa semana, sábado, eu estava voltando lá da casa do irmão do André no metrô. Aí entrou um casal com um bebezinho de 3 meses no colo. Tava dormindo, de repente ele acordou. E ele ficava olhando assim pra mãe. Você olha pro olho de uma criança, é muito amor. Sim. E aí ela olhava assim, aí depois ela olhou pra mim, eu fiquei olhando pra ela assim, gente, que Deus te abençoe. Boba, chora. Chora. Eu falei, André, tô chorando com a criança. Porque A Lu, você você sente colocou o aqui energia amor, de espontaneidade, né? É né? isso. E aí, O amor isso flui. aqui é a trilha do sucesso. Se a gente está em paz, né, e respeita as escolhas desse homem e agradece a vida que a gente recebeu, como a gente recebeu, do jeito que a gente recebeu, né? E a mãe a mesma coisa, né? Assim, a gente recebeu essa vida desses dois portais aqui, né? Um portal espiritual e energético, né? E a nossa criança bonitinha dentro da gente, ai, cara, aí vai pro abraço, vai pra vida, se joga e tá tudo certo, entendeu? E até uma
coisa interessante de colocar que me veio com a tua fala é a gente fala muito, né? Pelo menos a maioria das pessoas, porque eu amo meu pai e minha mãe, então eu preciso fazer isso e aquilo outro. Mas, gente, cuidar de si, cuidar do corpo que você tem, graças à união do seu pai e da sua mãe, é uma forma também De de honrar, gratidão ao que eles de fizeram, honrar a de vida que honra ganhou. realmente, né? Porque a gente ganhou uma vida, a gente foi alimentado, foi minimamente cuidado, com alimento, com escola, educação, instrução. Então, assim, se a gente está aqui hoje com internet e um celular assistindo uma live, existe uma força muito grande atrás de nós, um movimento, uma prosperidade imensa. O quanto de comida a gente movimentou para estar aqui hoje, o quanto de recurso financeiro foi movimentado para que a gente chegasse onde a gente chegou hoje. Então, mesmo que a gente discorde da forma como eles são, como eles vivem, como eles agem, isso não importa. O discordar de como eles vivem, de como eles agem, só enfraquece. E aí o Exatamente. E aí desafio fica é lá, né? concordar. O desafio é concordar, Tem que que é um concordar desafio. cuidando de si, né? Fazendo o melhor pela sua vida. No início você colocou, né? Apesar de, vamos ser fortes e saudáveis. E aí esse forte aqui é uma palavrinha que eu acho que a gente tem que usar com cuidado, porque dependendo do que está lá no inconsciente da pessoa, a visão de forte está conectada com muito peso, com uma estrutura de Dureza. segurança. Pois é, e isso é algo que já apareceu muito para mim com vários clientes, e no meu histórico também de obesidade tinha um pouco disso, né? O que que aconteceu de dificuldade ao longo da minha história que eu precisei me fazer forte fisicamente para me proteger ou para superar uma determinada dificuldade que estava acontecendo ali. Eu não sei, assim, dentro do teu olhar, o que que você pode falar a respeito disso, mas isso é algo muito comum de aparecer, desde mulheres que, assim, têm algum tipo de trauma relacionado ao assédio, ou pessoas que realmente tiveram uma dificuldade muito grande na infância e se colocam nessa posição de se fortalecer fisicamente com uma camada de gordura protegendo, né? Para não ficar, para não ser admirado, não ser Ou não mexido. ser admirada, ou também, sabe o quê? Pessoas que têm uma dificuldade muito grande em colocar limites. É como se a gordura fizesse uma barreira de proteção para que ninguém ultrapassasse os limites dela. Por aqui. É. O limite, ele vai falar também vai falar de algo do masculino. Então, e claro que individualmente a gente vai ali olhar para a história de cada um e perceber aonde que dentro da infância dessa pessoa limites foram ultrapassados, né? Então, como que a gente pode perceber isso e ajudar? Porque quando você falou de assédio ou de abusos, né? Uhum. Algo que aconteceu muito no programa de desenvolvimento da turma do ano passado é que muitas mulheres passaram por abusos. E e é algo que a gente fala pouco. Ou, enfim, pelo menos no meu meio de amigas, né? Assim, Uhum. não tinha essa liberdade de falar sobre isso. E é algo muito, muito, muito comum. Então, esse excesso de reter, de comer, de deformar, entre aspas, pelo amor de Deus, o corpo, né, é também uma camada de proteção, né? Porque, enfim, dentro de um padrão, talvez eu passe desapercebida, né? E aí eu me protejo aqui. É claro que isso gera muitas dores, né?
muitos traumas. E todos nós temos muitos traumas, né? Um mais, outros menos, mas todos nós temos muitos traumas. E esses traumas, eles também nos servem quando a gente... Ah, Tá bom, Lúcia, obrigada. obrigada, querida. Que bom que você esteve aqui. Vai ficar gravada. Depois você termina de assistir. Então, olhar para os traumas também como uma possibilidade de ressignificar, de potência, né? Nesse curso mesmo que eu fiz agora no final do mês passado, a gente falou muito né, assim, de como se a gente fosse um azulejo e ao longo da vida a gente vai se quebrando com os traumas e aí a gente tem a possibilidade de fazer um lindo mosaico, né? Então, é uma forma mais amorosa de olhar para questões que são muito difíceis, que são muito duras, né? Aí você falou outra coisa no início dessa sua fala que eu pensei em falar, mas eu esqueci, eu não anotei. Mas é isso, sabe? O olhar sistêmico, ele nos possibilita fazer lindos mosaicos, entende? E ganhar muita força. Você falou do forte, né? Do ser forte. Algo que é muito comum também a nós mulheres é que com os medos, né, de rejeição, dessas dores todas que muitas vezes a nossa criança carrega, porque a nossa criança ela não tem ali recursos, né, cognitivos para dizer, olha, eu estou precisando disso, eu quero isso. Não, a criança ela vai ficar ali na dor, vai se culpar, vai achar que ela que tem culpa do sofrimento do pai e da mãe, ela vai trancar a sua rejeição, ela não vai verbalizar, então ela vai ficar emburrada, o pai não vai entender, falar, para. Enfim, cada um. E aí, quando a gente cresce, a gente traz, né, isso e numa forma também de se blindar. Eu sou fortuna, né? Sou fortuna, não preciso de ninguém, faço tudo sozinha. E isso e aí isso fala, né, de um desequilíbrio muito grande e nessas energias que a gente fala de feminino e masculino também, porque a gente se endurece, coloca um limite muito exacerbado, né, para dizer assim, eu sou a fortuna. E eu ando falando assim, eu não quero ser a mulher da luta, não sou. Larguei a armadura. Guerreira! Claro que ela é muito guerreira. Eu não. Olha, eu sei que muitas mulheres precisavam lutar e lutaram. E eu honro muito cada uma delas, porque só por isso também eu tô aqui, a gente pode estar aqui agora com essa liberdade toda, né? Mas uma forma de honrá-las, eu acredito que a melhor forma de honrá-las é a gente buscar outras ferramentas, outros recursos para essa luta, entre aspas, né? Então, eu acredito na luta do amor. Então, a gente vai ali, o amor é que cura. Não tem outra terapia senão o amor. Essa é uma frase do Bert Hellinger que casa muito com o Mestre Showa, né? Nesse lugar. Então, é muito cansativo para a mulher ser a fortuna. É exaustivo, né? É um cansaço profundo do corpo. E isso se manifesta em problemas hormonais, isso se manifesta em questões de útero, ovários e etc., nas questões sexuais, enfim. Isso daria uma outra live, inclusive, né? Dá até com certeza, porque as fortunas de plantão. Deus me livre, não quero mais, já fui. Sim. Já fui. Quero mais não. Processo de recuperação. Contínuo e constante. A vida toda. Porque é isso também, né? E isso passa também por tomar a mãe, por entregar a mãe o que é dela, né? O pai o que é dele. Isso é um processo para a vida toda. Isso não é um processo de uma terapia, de um curso. Isso é um processo da vida, né? O próprio Bert Hellinger, lá com seus quase 90 anos, fez uma constelação onde ele falava que ele precisava dar passos em direção à mãe dele. Então, se Bert Hellinger, né? Imagina.
Quem sou eu? Acho que a gente tem que aprender a se vulnerabilizar, né? A aceitar que tá tudo bem, que assim, a vida não é só alegria, só amor, só festa, quem dera. Isso existe e a gente pode sim usar as ferramentas terapêuticas para acessar essas coisas boas a maior parte do tempo ou com mais frequência, mas que não tem nada de errado em sentir raiva, em sentir tristeza. Essas emoções, elas também são vitais para que a gente transforme, para que a gente mude. Cara, a raiva, ela é uma ótima energia motriz, se bem utilizada, né? Quando ela vem com força, você tem a possibilidade de olhar o que é que está em desequilíbrio aqui que me causa essa raiva tão grande. O que eu posso fazer com isso? O que eu posso mudar aqui, transformar? E a maioria das pessoas não tem esse olhar, né? A gente come para abafar os sentimentos, as emoções, porque a gente não quer olhar para aquilo, a gente não quer ver, a gente não quer sentir, é como se sentir fosse errado. Então, se hoje eu estou ansiosa, eu não paro para observar por que é que eu estou ansiosa, para mudar o motivo daquela ansiedade, eu vou comer. É o movimento mais comum, né, do qual eu fiz parte muito tempo. Você está num trabalho totalmente desconectado de si, então você já chega na segunda-feira amaldiçoando a semana e pedindo por um happy hour, aí a pessoa passa o dia inteiro se estressando desnecessariamente. E aí, final do dia, faz o quê? Não, estou muito estressada, vamos beber para relaxar. E aí a vida é um eterno beber para relaxar, né? E todos os reflexos dessa vida que vão afetar o nosso corpo físico, que vão enfraquecer os nossos centros de energia e colocar a gente mais suscetível a outras energias mais nocivas ainda. E isso vai virando uma bola de neve que as pessoas não têm noção, né? E, enfim, mas é isso, vamos olhar para o que a gente está sentindo e acolher. Se permite ficar 5 minutos sentindo essa ansiedade que está aí, essa tristezinha que está aí. E quando a gente faz esse movimento de olhar para aquilo, entender, gente, isso reverbera no campo alimentar de uma forma surreal. Porque se eu sei que quando eu tô ansiosa, por exemplo, eu tenho uma tendência maior a comer um pote de Nutella, ponto número um, eu vou evitar ter um pote de Nutella em casa em semanas que eu sei que são mais críticas, que eu vou ter uma reunião profissional que vai ser mais complicado, ou eu vou ter uma outra questão pessoal para resolver, ou outra, já percebendo que eu estou começando a me sentir daquela maneira, vamos parar, fazer uma respiração prânica, fazer uma meditação, se centrar. E aquela fome ela vai vir de outra maneira depois, né? A gente não se deixa, não é mais o rabo abanando o cachorro, é o cachorro que abana o rabo na hora que ele quer, na hora que é necessário. É, Então a gente vai comer melhor. uma prática que eu aprendi, você também conhece, claro, e que eu ensino para as minhas mentoradas e também ensino no curso, né, no programa de desenvolvimento, é a oração da alma. A oração da alma, junto com a respiração prânica, ela traz esse distanciamento, essa, é, é como se a gente tirasse essa identificação de tô morrendo de fome, ou tô com muita raiva, ou tô... Tudo bem, a raiva é uma emoção que nos ajuda, que nos coloca em movimento, né? Ok, mas tem situações que a gente pode escolher não sentir, porque é pura birra mesmo, né? Como o Berto fala, né? Coisa que raiva é coisa de criança. Então, não faz sentido. Porque você que está se consumindo, é você que está consumindo a sua energia, né? A raiva está circulando em você. Então, para quê? E aí, a oração da alma é algo que eu ensino junto com a Paga-Paga, a oração da alma, porque é para acontecer essa desidentificação da emoção, porque você não é isso. Você não é esse corpo, você não é esse pensamento, você é a alma. Né? É claro que eu entendo também que isso é algo que, né, tipo, que maluca,
né? Nem todo mundo alcança, ou enfim. E aí, na prática, as pessoas vão percebendo que faz sentido e que realmente traz paz. Traz, assim, é como se é interessante, né? Há uns anos atrás eu fiz um retiro budista de nobre silêncio, foram 10 dias. E aí, eu lembro que na primeira noite eu tive um sonho muito. Eu não vou dizer o motivo, não, porque eu não vou expor as pessoas. Não precisa. Mas eu acordei com muita raiva. Muita raiva. Muita raiva. Assim, um sonho vivificado, né? Isso foi lá em 2016, carnaval de 2016. E aí, dentro do trabalho lá do retiro, né, do dia das meditações, dos exercícios e tal, tinha uma meditação que era que parece muito com o que a gente faz no apaga, 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 na reflexão interior e resolução firme, né? Que era de se observar dentro do conflito e se observar fora do conflito. Se observar dentro, perceber, se sentir, se olhar, se observar, olhar para o outro, sair do conflito e observar você de longe, a pessoa, né? E aí depois você volta, aí você olha, se percebe. Então, a cada momento que você sai e volta, você vai se percebendo diferente e diferente de um lugar mais compassivo, talvez, tanto com você quanto com o outro. E aí é uma escolha também. E aí eu lembro que eu falei, é raiva. Ah, então tá, não quero sentir mais não. E foi assim, e foi muito, muito louco, porque dali em diante daquela situação, que era algo realmente muito profundo na minha vida, surtiu um efeito. E aí eu lembro que isso casa totalmente também com a oração da alma. E casa com reflexão interior e resolução firme, que é você apagar algo que você não quer mais daquela forma e formar uma nova imagem, tanto sua como de qualquer outra pessoa, né? Porque você está criticando, está falando do outro, está criticando o outro, está jogando energia no outro, está prejudicando o desenvolvimento do outro também, né? Então, eu acho que é uma forma, claro, mais inteligente. Já ficando mais velha, vai ficando mais inteligente. Vai acessando mais as vulnerabilidades, vai e acessando de um lugar mais compassivo, mais amoroso com você. E até agradecendo, pô, que bom que eu vi isso aqui, porque aí eu posso aqui me acolher, né, de uma maneira mais harmoniosa. E de escolher o ambiente que quer estar, de escolher as pessoas que quer estar, né? Assim, isso vai acontecendo e trazendo mais alegria, eu acho, sabe? Mais paz, mais Com tranquilidade, certeza. né? Com certeza. Tudo é energia, né, gente? O que a gente pensa, a forma como a gente trata o outro, o que a gente come, como a gente come. Então, se colocar em equilíbrio é fundamental para que a gente viva melhor em todos os níveis, né? Porque tá tudo conectado. Não adianta achar que, eu só vou cuidar do meu profissional agora. Você não pode cuidar só do profissional, porque se você não cuidar da sua saúde, se você não cuidar do seu emocional, você não vai dar conta de realizar no profissional. Então, ok, a gente ter que priorizar determinada área, mas não tem como a gente abandonar todas as outras, né? A vida é uma mandala, as áreas estão todas conectadas. A gente tem que ir ali equilibrando de pouquinho em pouquinho, fazendo o melhor que a gente pode, da maneira que a gente pode, sem cobrança, sem culpa, mas enfim, Mas se fazendo colocando em acontecer, né? movimento, né? E Uhum. fazendo as mudanças necessárias Isso. também. Porque também não dá pra Aquilo ficar que está ao né, alcance. reclamando, reclamando, e não fazendo as mudanças, né? É, ano passado, depois dos 21 dias antes do Vesak, eu me veio de continuar conduzindo a meditação todo dia de manhã. Mas eu não banquei. Falei, ai, não, Andréia. Nossa, não, Andréia, para. Peraí, mestre. E aí, esse ano veio de novo. Eu chorei na hora, eu estava com a minha assistente, falei, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Então, deixando aqui também o convite para quem for Por assistir favor, fica à todo vontade. dia, de segunda a quinta. É de segunda a quinta, às 7h15 da manhã, eu estou conduzindo a meditação dos corações gêmeos, aí intercalo com meditação da prosperidade também, né? Porque a questão Adoro. financeira é algo que muitas das minhas mentoradas me trazem, né? Então, é também uma forma de contribuir
né, com esse caminho, né? Maravilha. Amada, 10h30. 10h30, 7h15 eu tô aqui de novo. Maravilhoso ter aqui. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por todos esses conhecimentos, essas falas enriquecedoras, acrescentaram muita coisa aqui, certamente. Para quem for assistir a gente na gravação, tá? Se tiverem alguma dúvida a respeito dos nossos trabalhos, manda mensagem para a Andréia, manda mensagem para mim. A Andréia já registrou aqui a turma que ela vai abrir, as meditações matinais. Eu estou com a mentoria energética de emagrecimento aberta, tem link lá na minha bio. Qualquer dúvida me manda mensagem. E além da mentoria energética de emagrecimento, eu tenho um grupo fechado que eu chamo de emagrecimento energético, onde eu compartilho algumas dicas lá no WhatsApp. Não tem mensagem de bom dia. Em alguns dias da semana eu coloco lá algumas coisas que podem ser interessantes para quem está nesse processo de emagrecimento. Depois eu vou deixar o link lá nos meus stories, tá? Quem quiser fica à vontade para entrar, compartilhar com outras pessoas. Esse é um trabalho gratuito aí para ajudar realmente quem está nessa caminhada. Querida, muito, muito, muito obrigada por você estar aqui comigo. Eu vou deixar gravadinha a nossa live, foi um prazer. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente também, tá? Uma ótima semana. Se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Eu quero te agradecer. Quero te dizer que é muito bonito, foi muito bonito e é muito bonito acompanhar o seu despertar, acompanhar, né, a Silvia lá de trás até aqui e que o seu trabalho cresça e seja imensamente abençoado, com muito sucesso, com muita prosperidade, que você possa ajudar muitas e muitas mulheres com tudo que você aprendeu com o seu processo, todos esses conhecimentos, né, das terapias e das técnicas que você também buscou estudar e se aprofundar. Então, que você e todo o seu trabalho seja muito, muito abençoado. E muito obrigada pelo convite. O nosso, meu amor, o nosso. Obrigadão. Beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.